Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Aqui é o Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Desde os tempos mais antigos, lendas, folclores e mitologias de todo o mundo chegaram a abordar muitos temas em comum. Vários deles já foram falados por aqui, mas existe um que, embora seja rico em informações, não recebe tanto destaque como os outros. Há quem diga que no interior do nosso planeta existe uma espécie de mundo secreto com vegetação, oxigênio e tudo o que os seres vivos precisam para sobreviver, incluindo uma espécie de sol que forneceria calor e iluminação. A única forma de encontrar esse espaço interior seria através de cavernas espalhadas por todo o mundo. Cavernas essas que poucos povos teriam conhecimento e que já foram o objetivo de muitos exploradores ao longo dos séculos. Todos eles estavam em busca da entrada do que ficou amplamente conhecido como Terra Oca. Entre as várias ideias do que existe lá embaixo, acredita-se que uma espécie de clima perfeito faz com que tanto as pessoas quanto a fauna e a flora se tornem bem maiores do que estamos acostumados. Árvores com 300 metros de altura e humanos de 4,5 metros estariam vivendo em um mundo conhecido por diferentes crenças como o Reino de Agartha. O mais curioso é que, antes do conceito da Terra Oca ser debatido por cientistas, a ideia de que existe um mundo subterrâneo secreto já havia aparecido em diversas crenças. Do mundo inferior, da mitologia grega, até o inferno cristão, conceitos do budismo tibetano e de lendas de tribos indígenas brasileiras foram séculos de povos e religiões abordando essa ideia. Um exemplo próximo da nossa realidade são os índios macuxis, que vivem no Brasil, na Venezuela e também na Guiana. Basicamente, eles apresentam lendas sobre serem guardiões de uma entrada para o interior da Terra. Há uma história de que no início do século XX, os macuxi costumavam fazer viagens de cerca de 15 dias para o interior do planeta, onde encontravam seres gigantes. Maçãs maiores que a cabeça de um ser humano, uvas grandes como um punho e peixes surpreendentemente maiores que o normal. Com a ajuda dos gigantes, os macuxi voltavam para casa abastecidos com comida e continuavam com o trabalho de guardar as entradas do mundo subterrâneo. Apesar de ser uma lenda que parece ter saído de um livro de ficção científica, essa não foi a primeira nem muito menos a última história que aborda a existência de uma civilização abaixo da nossa superfície. A primeira teoria científica sobre a Terra Oca surgiu no final do século XVII, através das observações do astrônomo britânico Edmund Halley, o mesmo que calculou a órbita do cometa que recebeu seu nome. Graças às leituras anômalas de sua bússola, Halley ficou intrigado com algumas alterações no campo magnético da Terra. Para ele, a anomalia só poderia ser explicada com a existência de campos magnéticos internos. E quanto mais o astrônomo se aprofundava em suas pesquisas, mais teorias surgiam, como a de que as auroras boreais são causadas por gases escapando da atmosfera interna do planeta. Halley imaginou que o interior da Terra fosse composto por uma série de conchas esféricas que giravam em direções diferentes. Seria possível ainda que os espaços entre cada uma dessas conchas tivessem atmosferas que poderiam abrigar vida.
Talvez, na verdade, até já existissem civilizações por lá. Com o passar dos anos, a ideia de Halley ganhou adeptos e algumas modificações, sendo que a mudança mais famosa envolve as conchas esféricas no interior da Terra. Para alguns pesquisadores, não há essa divisão de camadas, mas sim apenas um grande espaço com um pequeno sol que transforma o lugar em um ambiente habitável. Independentemente de qual modelo da Terra Oca os entusiastas acreditavam, foi só a partir do século XIX que a popularidade da teoria cresceu consideravelmente. Graças ao trabalho do veterano do Exército, John Clive Siemens Jr., surgiu o conceito de que os polos do planeta teriam abertura de 2.300 quilômetros para o mundo secreto. Além de acreditar que o interior da Terra poderia ter animais, vegetais e até mesmo seres humanos, a ideia de John também contava com conceitos de multicamadas, assim como a hipótese de Halley. Ele estava tão certo de tudo isso que tentou, por vários anos, organizar uma expedição ao Polo Norte para comprovar a teoria. Infelizmente, uma expedição nunca foi feita. No entanto, até sua morte em 1849, o veterano reuniu um grande número de entusiastas e, mesmo depois de partir, suas ideias continuaram incentivando a publicação de materiais sobre a Terra Oca. Talvez uma das obras mais famosas que usaram a teoria como base para a história tenha sido A Viagem ao Centro da Terra. Vocês lembram disso? De Júlio Verne, lançado em 1864. O livro se tornou uma verdadeira referência para contos sobre um mundo subterrâneo secreto. Um mundo com natureza, dinossauros e até humanos perdidos. A questão é que o impacto do livro de Verne para a literatura mundial não se repetiu da mesma forma com outras obras. Em 1871, com a teoria mais conhecida pelas pessoas, o escritor Edward Bulwer Lytton publicou um livro que até hoje serve de influência para uma sociedade secreta, Vril, o poder da raça futura. A obra de ficção científica apresenta uma sociedade praticamente perfeita que vive abaixo da superfície. Ela teria encontrado o caminho para o interior ao fugirem do dilúvio da Bíblia, mantendo-se vivos graças a uma fonte de energia chamada Vril. Hoje em dia, as civilizações que habitam a parte interna do planeta são conhecidas como povos intraterrestres ou povos intraterrenos. Elas seriam a prova de que os conceitos de crosta, manto e núcleo não são bem o que imaginávamos, visto que existiriam túneis e cavernas abaixo da superfície, não apenas levando ao mundo subterrâneo, mas também conectando diferentes lugares do planeta. Agora, o que encontraremos por lá não é fácil dizer. Não há um consenso sobre como esses seres supostamente vivem. Há quem diga que são civilizações bastante avançadas, enquanto outros falam em uma grande diversidade, com cada grupo em um grau evolutivo diferente. Isso nos leva de volta ao livro Vril, o poder da raça futura. Mesmo sendo um romance de ficção científica, toda a ideia de povos intraterrestres acabou sendo usada como base para a criação de uma sociedade secreta alemã, chamada justamente de Sociedade Vril. No início do século XX, os membros desse grupo acreditavam que os moradores do interior do planeta faziam parte da raça ariana e eram seres extremamente puros. Com o tempo, essa ideia chegou aos ouvidos de ninguém menos do que Adolf Hitler, o líder nazista, que, como a história conta, era adepto às teorias da conspiração. De acordo com a lenda, Hitler
teria se convencido de que a teoria da Terra Oca era verdadeira e chegou a mandar expedições para a Antártica e para regiões da Europa com o objetivo de encontrar entradas secretas. O que a história diz é que Hitler, de fato, encontrou uma forma de entrar no mundo secreto. E, ao final da Segunda Guerra, ele teria fugido da Alemanha para se esconder na Terra Oca. Enquanto isso, do outro lado do conflito, um aviador e almirante da Marinha Americana também teria descoberto que existe uma civilização secreta, provavelmente do Reino de Agartha. Durante uma expedição ao Polo Norte, em 1947, Richard Byrd teria se espantado ao encontrar traços de vegetação e um clima quente à medida que voava para mais perto do centro do polo. Passado o momento dessa mudança de paisagem, Richard teria sido interceptado em pleno ar por seres humanoides que o obrigaram a aterrissar. Uma vez no solo, os membros da civilização secreta expressaram sua preocupação com as armas nucleares dos humanos, deixando como pedido para Richard que ele passasse essa mensagem para o governo americano. Toda essa história teria sido acobertada pelos Estados Unidos, mas, graças a um diário do aviador, hoje temos acesso ao que ele supostamente viu. Não é curioso que civilizações de diferentes partes do mundo falem sobre a mesma coisa? No budismo tibetano, por exemplo, fala-se sobre Shambhala, uma cidade mística com a entrada escondida entre o Himalaia e o deserto de Gobi, e que estaria conectada de alguma forma com o reino de Agartha. Em nossas pesquisas, encontramos diferentes representações para esses dois lugares mitológicos. Tanto Agartha quanto Shambhala são nomes usados para representar todo o mundo subterrâneo ou apenas uma cidade importante abaixo da superfície. Na crença budista, Shambhala não necessariamente estaria abaixo da nossa superfície, mas sim em uma outra dimensão, sendo que apenas as pessoas de boa conduta conseguem entrar. Os textos da doutrina indicam que, para encontrar a cidade mística, é preciso enfrentar uma longa jornada e somente a pessoa que for chamada e estiver espiritualmente preparada conseguirá encontrar Shambhala. Além dessa possível entrada perto do Himalaia, dizem que existem muitos outros portais pelos continentes, incluindo aqui no Brasil. Acredita-se que há uma ligação do reino subterrâneo com a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, assim como uma entrada secreta no estado do Mato Grosso, onde encontraríamos uma cidade intraterrestre poderosa, com 1.300.000 habitantes. Você que mora nessas regiões brasileiras, já tinha ouvido falar dessas lendas? Chegou a investigar por conta própria? Como todo esse assunto é muito rico em informações, me diga nos comentários se você tem vontade de saber mais detalhes sobre a Terra Oca, Shambhala e o reino de Agartha. Caso tenha interesse, será o maior prazer trazer novos conteúdos sobre esses temas. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau!